Boa noite, caros amigos, seguidores do canal Andin Life. Cá estamos nós mais uma noite, numa noite de conversa neste programa que é STP em Análise. Alguns amigos, uns mais céticos, outros mais curiosos, já chegaram até a perguntar porque nós dizemos STP em Análise se falamos também de alguns assuntos do internacional. O modelo do programa é mesmo esse, e obrigado também para todos aqueles que nos têm acompanhado e deixado algumas mensagens e sugestões. Vamos então partir para o programa propriamente dito. Hoje realmente estúdio um bocado mais reduzido. Hoje só tenho cá o meu convidado residente, Hamilton Vaz. Hamilton, boa noite e obrigado por teres vindo. Boa noite, amigos e seguidores do programa Andin Live. Exatamente. E assim, já hoje, pronto, a apresentação é só esta. Tendo já aqui o Hamilton para a nossa conversa, vamos partir realmente ao nosso papo de hoje. Trazemos alguns temas certamente interessantes e de atualidade, e um deles é o que está em foco, que quase muitos santomenses já deram por conta e sabem que realmente o nosso Hospital Central, que nós podemos considerar o hospital de referência em São Tomé e Príncipe, está sem a lavandaria. Certamente os santomenses ou todos aqueles mais atentos têm mais ou menos a noção do que é um hospital, têm a noção de nível de desinfecção que é necessário nas lavagens, mas neste momento a lavandaria, que nós podemos considerar a lavandaria mecânica, portanto a lavandaria com as máquinas de lavar e de secar, está inoperante há algum tempo, com grande parte de máquinas avariadas, e a lavandaria manual, que é alternativa, e também agora com problemas. Hamilton, situação do nosso hospital em termos de lavandaria. Eu não veria essa questão só na perspectiva da lavandaria. Mas pronto, nós podemos fazer o enfoque, focalizar mais essa questão da lavandaria, que é a questão que está mais, nesse momento, está mais ao público, né? Tendo em conta que a lavandaria manual desabou. A lavandaria só reflete como é que as pessoas têm tratado as coisas do Estado, o erário público, como é que tem sido gerido. É verdade que, vendo para a lavandaria do hospital de referência, nós já vimos tudo. A visão global de como a instituição está patente, basta ver a situação em que se encontra a lavandaria. Não resta dúvida que as pessoas assassinaram, isto é, assassinaram por completo o nosso hospital de referência. O nosso hospital está assassinado. E isto é triste. Isto é triste. Como cidadão, é muito triste. A lavandaria, para as pessoas que têm uma perfeita noção, sabem o que é higiene hospitalar, sabem o que é contaminação, entendem perfeitamente, justamente no momento em que nós estamos a falar da ébola e etc., em que o aspecto de higiene tem que ser rigorosamente tido em conta, como a lavandaria nesse estado. Falar de ébola já seria talvez o ponto extremo. Podíamos falar mesmo ainda só do bloco operatório. Sim, eu até nem quero entrar em bloco operatório, porque lavandaria espelha tudo. Porque quando alguém vai ao hospital, o que é que nós apercebemos entrando nos quartos? É só um cheiro. Há cheiro estranho, mesmo com desinfecção e tudo, há cheiro estranho nos hospitais. E, afinal de contas, o reflexo disso está no próprio estado da lavandaria. Porque isso significa dizer que? Significa dizer que os lençóis do nosso centro hospitalar
os lençóis, eu digo tudo quanto os doentes utilizam, né? Têm utilizado. Não têm recebido o devido cuidado e tratamento. E a questão não se coloca só ao nível da lavagem, há outro aspecto que é a própria desinfecção. Desinfecção é um aspecto-chave quando nós estamos... E nós estamos a falar o centro de higiene, o hospital, é de lá onde deve partir toda a higiene. Mas esse é o Estado, não esqueçamos desse aspecto que é o aspecto-chave. É o Estado com que as pessoas deixaram, deixar andar, as pessoas deixaram isto e 40 anos, para nós termos essa situação toda, o hospital nesse estado, uma lavandaria, nós vamos ver, isso é triste, mas muito triste, ver o estado em que as coisas estão. Não sei se o Milton tem a noção, mas na lavandaria do hospital tem lá algumas máquinas, tanto máquinas de lavar como as máquinas de secar. Estão inoperadas. De acordo com aquilo que a notícia retratou, as máquinas também estão totalmente inoperantes. As máquinas estão inoperantes, mas tudo isso reflete como é que as pessoas têm estado a gerir. As máquinas estão inoperantes, certamente as máquinas, pronto, para lá estarem, tiveram um fornecedor. E não se recorre ao fornecedor para a substituição de peças ou reparação e manutenção das máquinas? A questão não é a questão de recorrer ao financiador, fornecedor, a questão não se coloca. Eu quero confinar mais essa situação do estado da lavandaria, a forma como é que o hospital de referência tem sido gerido. Porque, vejamos, se as pessoas que estão à frente da gestão de um centro hospitalar não souber ou não tiver a devida noção de que não é só o bloco operatório que é importante, não é só a maternidade que é importante, quer dizer, há todo um serviço integrado, onde a lavandaria também tem sua função, tem sua função e uma função de grande importância no sistema. E eu só quero deixar uma mensagem muito clara, porque ver isso dispensa comentário. Quem observe as imagens sobre as nossas lavandarias, o teto a desabar, a própria água, ver a água, o estado da água com que as pessoas lavam roupas, isso dispensa tudo. Estava a falar da água, lembra-te que o hospital tem graves problemas de água. Água canalizada. Sim, mas eu não quero entrar justamente nesses aspectos. Eu quero mais falar justamente dessa questão, que é a questão da lavandaria. Porque falar da lavandaria, nós já estamos... Há mais um ponto nós aí já estamos a falar de como é lavandaria. que o resto está. Há um ditado que nós dizemos, nós usamos isso muito em Santo Tomé. O que é bem lavado não cabe ginástica. Nunca aconselho na escada. Nunca aconselho ginástica. Quer dizer, ver a lavandaria assim é suficiente para nós vermos como é que o resto do hospital está. Hamilton, comentário. ainda volta desse problema de lavandaria, há um comentário que aparece no jornal digital a dizer que serão necessários cerca de 2.000 euros para, portanto, a manutenção e a manutenção desses equipamentos que estão inoperantes. Mas há uma questão, eu até nem vou por questões de valor. O aspecto Mas a questão de valor é importante, porque 2.000 euros para um hospital, não sei o que o Hamilton... Mas é muito triste. Essa informação ainda entristece mais. Porque o aspecto mais importante desta notícia é, se nós observarmos bem o que a nova diretoria do hospital falou à nossa imprensa, o que o diretor do hospital, o doutor Eduardo, falou, é que ele efetivamente retratou o estado das coisas, como encontraram as coisas, mas agora ele fala de solução. Uma situação lavandaria em que os outros não puderam dar solução durante esse tempo todo. Ele entende que dentro de 2 meses
ele vai pôr as máquinas a funcionar, vai repor a cobertura, vai pôr as coisas a funcionar, ele vai solucionar. Para mim, esse é que é o aspecto mais importante no conjunto de toda essa situação com que padece o nosso hospital de referência. Mas o problema não está só no dizer que vai solucionar, porque certamente todos os diretores que por lá passaram não ficavam satisfeitos na sua gestão, vendo o nosso hospital a se degradar e sem conseguir fazer nada. Não, por acaso faz referência a um aspecto, porque hoje em dia vale a pena nós pensarmos mais em soluções sustentáveis. Solução sustentável significa uma solução para que essas coisas já não venham mais a repetir. Isto é que é mais plausível e eu espero que efetivamente é esse tipo de solução que nós precisamos encontrar. Mas é verdade também que o nosso hospital carece de uma requalificação completa. Eu estou a falar da requalificação geral. Porque qualquer que fosse intervenção a fazer no hospital, se essa intervenção for feita sob a forma a mole pedaço, nós vamos ter as mesmas situações. Daí que nós tivemos e queremos mesmo pôr o Hospital Central Dr. Ágide Menezes, o hospital que nós consideramos de referência, é necessário que haja uma requalificação. É claro que nós estamos a falar da lavandaria, o problema que ocorre na lavandaria, e é muito importante que os próprios sindicatos, eu falo sindicato lato sensu, todos os sindicatos que existem, sindicato dos médicos, sindicato dos enfermeiros, sindicato dos trabalhadores gerais, sindicato dos técnicos, que esses sindicatos todos ajudem e colaborem com o próprio, isto é que é importante, com o próprio executivo, na busca dessas soluções. Porque nós, às vezes, pensamos que os sindicatos só têm que sair para fazer greve. Não, o sindicato não tem que, às vezes, aparecer só para fazer greve. O sindicato deve ser um parceiro, ou para aparecer mais fazer greve devido à sua questão salarial. Não, o sindicato deve ser um parceiro, e justamente do Estado e do governo, na busca dessas soluções. Aí, porque a lavandaria funcionar bem, então o sindicato também está a garantir que é a segurança no trabalho, ao nível de segurança no trabalho, higiene, nós falamos da higiene e segurança no trabalho, que é uma questão chave que também eu entendo que deveria ou deve preocupar qualquer sindicato. O sindicato não pode apenas estar o retiro na questão do aumento salarial, e quando isto não ocorre, então vamos partir apenas para a greve. Logo, as condições com que as nossas estruturas sanitárias estão a operar deve ser matéria de preocupação de qualquer sindicato, como deve igualmente preocupar todo e qualquer santomense que goste desse país. Eu sou cidadão desse país, eu jamais poderia estar contente a ver o estado da nossa instalação hospitalar, a ver como a nossa lavandaria está. Triste, é muito triste. Nós hoje falamos da lavandaria porque é o tema da atualidade, mas como o Milton estava a dizer, o nosso hospital tem diversos outros problemas que vêm desde das estruturas, dos equipamentos, dos consumíveis, medicamentos e todo o resto. Só uma questão curiosa. A Milton já chegou a ver o elevador do bloco operatório funcionar? Quer dizer, eu não quero entrar nesses pormenores, porque é conforme eu disse. Mas viu? Eu usei um brocardo, né? Eu fiz referência que é bem lavado, não cabe na escada, porque se nós tivermos que falar efetivamente de tudo com os pormenores, nós vamos perder mais muito tempo para entrar em todos esses aspectos pequenos
que está ao nível de toda a estrutura, desde o próprio pessoal, o laissez-faire, laissez-passer, o deixar andar, eu estou a falar de como as instalações estão, do atendimento e tudo isto, porque Tudo é bem, necessário, mas, quer dizer, Hamilton, mas já é viu- muita coisa. mas, Está a Hamilton- falar, por exemplo, do Mas a Hamilton viu o elevador. elevador a funcionar? Está a falar do elevador. Uhum. O elevador, né, porque hoje em dia nós estamos numa sociedade. Nós estamos a falar do elevador do bloco operatório. O bloco operatório tem um resto de chão e 2 pisos acima. Portanto, é realmente necessário que haja um elevador, mesmo para deslocação de doentes acamados, de pacientes com dificuldades motoras e tudo isso. Mas aquele bloco hospitalar não tem um elevador que funcione. Mas isso toda a gente sabe. Essa informação não é nova. Há informações que ela por si fala. Ela já não necessita de comentários. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o nosso hospital funciona sem elevador, mas quem não sabe disso? Toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Mas muita gente não acha importante o elevador. E talvez eu não queira pronunciar com pormenor sobre essa situação, porque eu careço de informações mais pormenorizadas sobre a situação do elevador, porque que eu saiba, já houve um engajamento do próprio Estado santomense na compra de um elevador. Todos nós sabemos, o nosso Estado já gastou dinheiro para comprar um elevador. Agora, o estado de equipamento, onde o equipamento se encontra, tudo isso eu não tenho essas informações, por isso eu não quero falar, porque eu sou daquelas pessoas que não gosto de especular, eu gosto de falar às vezes com número, gosto de falar com elementos. Eu estou justamente agora a falar da lavandarias, que é uma informação da atualidade, e que qualquer cidadão, quer ele resida em Santo Tomé ou esteja na diáspora, a ver o estado da nossa lavandaria, a ver as informações que o nosso diretor-geral do hospital falou, né? E não só as pessoas que trabalham na lavandaria falaram, Portanto, e foi... deita lágrimas, porque... E foi claro, porque e assim... nós estamos a falar de quê? Mas é necessário, nós temos uma percepção real. Nós estamos a falar do hospital de referência. E a falar do hospital de referência significa dizer o hospital que acolhe qualquer um cidadão, desde o mais pequeno, o ministro, o diretor, o deputado, os técnicos. Se lhe ocorre uma coisa, algo agora, se lhe ocorre algum acidente nesse momento, o hospital que vai lá cobrir é o Hospital Dr. Aires de Minas. Até que apareça um avião para vir buscá-lo, para levar para outra paragem, é esse centro hospitalar que vai acolher. Então, portanto, nós temos merecia mais mas há atenção. uma questão que eu vou lhe dizer que parece um bocado mais engraçada. É que todos os governos desde 75, é bom analisar, se analisar o programa dos nossos governos desde 75, há duas áreas que aparecem em todo o orçamento, em todas as legislaturas, né, aparece como prioritário. Hospital. Desde 75, saúde e educação são setores prioritários de todos os governos até agora. Mas quando nós vamos efetivamente ver o estado desse setor que aparece em todos os orçamentos como prioritário, nós vemos, quer dizer, não se consegue entender a prioridade não está refletida naquilo que nós observamos efetivamente. Isto é que eu consigo entender a tua preocupação. Isto aqui é complicado. Fica realmente registada a tua opinião acerca do problema que nós temos nesse momento no nosso hospital, mas concretamente em termos de lavandaria. E nós, já que estamos a falar da atualidade, ontem foi dia
12 de março. E 12 de março em São Tomé é conhecido por 12 de março desportivo. Portanto, há 38 anos que nós temos a nossa Direção-Geral dos Desportos a funcionar. E ontem houve uma gala de desporto no Palácio dos Congressos e a Direção-Geral dos Desportos esteve presente, aliás, foi organizada pela Direção-Geral dos Desportos para falar do nosso desporto, o estado atual do nosso desporto, que, aliás, o diretor-geral dos desportos dividiu em vários escalões. Houve etapa de crescimento, houve etapa também estacionária, e agora ele diz que certamente nós estamos numa altura em que o desporto tenta despertar e abrir para o mundo. E eu perguntaria, nesse caso, a Milton, como está o nosso desporto, já que nós estamos a falar do centro hospitalar. Demos um salto agora ao desporto, porque costuma-se ligar o desporto à saúde, porque o desporto também é saúde. Bom, eu começaria por dizer que o nosso desporto é uma vergonha. Né? O nosso desporto é, na realidade, uma grande vergonha. Mas há um aspecto positivo que nós observamos. Realizou-se uma grande gala. Isso é um aspecto. Eu espero que a gala sirva efetivamente para se refletir sobre o nosso desporto. Há um outro aspecto também que considero muito positivo. Felizmente está à frente do Ministério de Juventude e Desporto um cidadão, um ministro que outrora foi um grande futebolista, não só da seleção, como do próprio Vitória do Reboque, que eu acredito que é a pessoa que deverá fazer com que o nosso desporto tenha uma outra visão. Porque nós não podemos continuar, São Tomé e Príncipe não pode continuar a dar passos em que eu digo dar passos, mas não são dar passos para frente, dar passos para trás ao nível do nosso próprio... Não sei se o Hamilton se lembra, Hamilton começou por dizer que o nosso desporto está uma vergonha. Está uma vergonha. E entenda bem, eu digo dar passos para trás. Porque, vejamos, eu dividi a questão, nosso desporto está uma vergonha, mas há um aspecto positivo, e eu vi esse aspecto positivo na própria mensagem do ministro do Desporto. Talvez pela primeira vez eu ouvi alguém falar que vai se preparar um plano estratégico. Se notar, quando o ministro do Desporto impulsou a nova direção, isso ocorreu quando da eleição do presidente da federação, Nino Monteiro. Ele fez referência que dentro de 2 meses, através de um despacho, ia criar uma equipa que ia se encarregar da elaboração do plano estratégico do desporto. Agora, essa ferramenta, quando nós estamos a falar de um plano de desenvolvimento estratégico do próprio desporto, talvez seja essa ferramenta que o nosso desporto carecia há muito tempo. Porque, entenda bem, nós temos que ter um plano estratégico do nosso desporto, porque o nosso desporto jamais dará passo, muita gente pensa, com mais ofertas de camisola, oferecer um fato desportivo. Não é isso que vai fazer com que o nosso desporto se alavanque. Lembra-te que outrora já houve algo que se chamou também de um plano estratégico, até que se deu o nome de Onda da Vitória, mas parece-me que os resultados não foram os melhores. Não confundamos, estou a falar agora de um plano estratégico do desenvolvimento desportivo em São Tomé e Príncipe. Agora, é necessário que esse plano seja concebido em ambiente de equipa. É esse aspecto que eu acredito, espero que o ministro que está à frente do Ministério engaje efetivamente uma equipa multissetorial, para que esse plano realmente faça alavancar o nosso desporto. Cuidado, eu falo isso num momento ímpar, em que a própria FIFA pretende
o investir no futebol, no desporto nacional, pretende colocar à disposição das federações do desporto de São Tomé e Príncipe o valor de 1 milhão, entenda bem, 1 milhão de dólares. Se for a FIFA, 1 milhão de está dólares. a referir exclusivamente de futebol. Não, estou a falar do desporto. 1 milhão de dólares. 1 milhão de dólares é o que a FIFA, sim, estou a falar do desporto. De futebol. Sim. Pretende pôr 1 milhão de dólares para desenvolver o desporto, o futebol, começar o futebol em São Tomé e Príncipe. Agora, uma coisa esse 1 milhão de dólares, nós já temos que pensar efetivamente como fazer com que esse valor fosse bem investido, porque o nosso futebol não pode continuar a desaparecer. Nós já tivemos bons momentos do nosso futebol, do Lavia, eu estou me referindo, mas neste do momento Lavia, o nosso futebol continua desaparecido. Mesmo do atual ministro, do Chalino, do Maurício. Mas vamos fazer a questão. Sim. Acha que neste momento o nosso futebol ainda está adormecido? Nosso futebol não está adormecido, nosso futebol é uma vergonha. Falar que o nosso futebol está adormecido, nós estamos até a dar. Nosso futebol continua uma vergonha. O nosso futebol, basta dizer, do próprio, desde equipamentos, desde dos equipamentos desportivos, do estádio de futebol, porque nós continuamos a pensar pequeno. Eu não falo isso só teoricamente, até o estádio, em que mandou-se os chineses conceberem a reabilitação e não sei, é uma vergonha. Desde o estádio internacional de futebol é uma vergonha. Quer dizer, nós temos que pensar nas próprias estruturas desportivas, haver o além. Nós temos que... E para nós desenvolvermos o nosso desporto, nós não podemos, eu acredito, confinar com um estádio único desportivo. Todo o futebol é realizado nesse estádio. Quer dizer, eu não sei, assim jamais nós vamos conseguir alavancar o nosso desporto. E eu, quando falo que o nosso desporto... Lembra-te que nós não temos... Mas há outro aspecto. Nós temos atletas, conforme o próprio Fábio tem sempre referido o João Costa Alegre, nós temos atletas com muito talento. Agora, é necessário nós aprimorarmos esse talento. É necessário nós aprimorarmos esse talento. Sem profissionalizar o futebol? Claro, nós estamos a falar do aspecto técnico, formação. Outra coisa que o ministro fez menção, porque desde as escolas, nós temos que estimular a competição desde as escolas, ao nível desportivo, das escolas e etc. Eu não falo como um especialista em desporto, eu falo como um cidadão que vejo. E nessa observação, eu, como qualquer um outro, vejo com todo o grau de nitidez que o nosso futebol está mal. O nosso desporto está parado. Está parado. Agora, nós temos que dar uma outra visão. E é aí onde eu sublinho que nós temos uma figura ímpar à frente do Ministério, que foi um grande futebolista. Eu acredito que ele goste disto. Ele gosta mesmo. E foi homenageado ontem na gala. Se gosta disto de alma, claro, citou outro aspecto, que é o facto dele ter sido homenageado. E foi uma surpresa para o próprio Sr. Ministro? Eu acredito que o nosso desporto poderá ter os melhores dias. Por outro lado, nesse momento nós temos um novo representante à frente da nossa federação desportiva, porque tudo surge no momento... Na Federação de Futebol, nesse caso. Eu estou me referindo ao Nino Monteiro. É futebol. Sim, eu estou me referindo ao Nino Monteiro. E no momento em que vai haver nova eleição, nós estamos a falar nova eleição do presidente da FIFA. Uhum. Bom, há concorrentes como o Figo, nós já tínhamos falado sobre isso. Já. Temos o Blatter, temos um príncipe que também vai concorrer, mais uma figura, salvo engano, da Holanda que vai concorrer, mas para aí, a questão é essa. É aí onde nós vamos dar passo. É claro que nós temos muita afinidade com Portugal.
Nós temos muita afinidade com Portugal, mas nós também temos que começar a ver. Mas nós não podemos esperar qual só dessas Portugal, candidaturas, qual dessas candidaturas para nós tem um projeto com que nós identifiquemos. Eu espero que o senhor Nino Monteiro, tudo bem, ao ter a possibilidade eu tenho quase certeza. Nós temos que identificar, Lembra-te só de uma coisa. Nós, num programa que nós realmente falámos sobre isso, eu lembro pronto, que mostraste bem claro a tua posição quanto à possível decisão ou inclinação do atual presidente da Federação de Futebol. E eu acho que ficou bastante bem claro. Nós estamos a correr também contra o tempo. Eu acho que nós, relativamente ao 12 de março desportivo, eu acho que já ficou mais ou menos claro a tua opinião. Disseste que o nosso desporto está uma vergonha, mas tens esperança em dias melhores. Pronto, se assim for, é também interessante. E quase para fechar essa página nacional, nós temos um pequeno tema, que é, portanto, a comunidade santomense na Inglaterra que cria, portanto, Telaventos. Portanto, Telaventos com produção de eventos. Eles já apareceram, pronto, nos nossos ecrãs de São Tomé e Príncipe, já organizaram festa da comemoração da independência, Miss São Tomé, e têm sempre a iniciativa de reunir ou juntar a comunidade são tomense em Inglaterra, e não só a comunidade são tomense, a comunidade lusófona à volta deles. Eles têm como propósito, pronto, divulgar a nossa cultura, as nossas tradições e muito mais. Hamilton, o que é que tu dizes da criação desse tal Telaventos? Quer dizer, eu não poderia dizer outra coisa senão seja bem-vindo Telaventos, porque qualquer tentativa de divulgação da nossa cultura, da nossa forma de ser, da nossa forma de estar, de São Tomé e Príncipe, tem que ser vista em bom sentido. E se Telavento vem efetivamente para divulgar São Tomé e Príncipe, eu só tenho que dizer que, acima de tudo, é bom que essa divulgação seja feita em ambiente que dignifica efetivamente o povo de São Tomé e Príncipe, que dignifica a cultura de São Tomé e Príncipe, que valorize a bandeira de São Tomé e Príncipe, que valorize o povo de São Tomé e Príncipe. Por isso, uma tentativa como esta só deve ser aplaudida, e eu sinceramente quero saudar os gestores, sim, as pessoas que estiveram na origem dessa associação, porque o São Tomé e Príncipe, no mundo hoje em dia que se pretende, a cada dia que se passa mais globalizado, não pode ficar aquém, muito indiferente das novas dinâmicas. Muito bem. E fala de uma questão que obriga-me justamente a falar de outros aspectos nossos culturais. Porque uma coisa é, nós podemos, às vezes, até querer ocidentalizar muito a nossa cultura, alterar muitas coisas, como a alteração que já está ocorrendo ao nível do carnaval. Quer dizer, o carnaval que não é nosso, esse carnaval que as pessoas fazem, etc., que não é nosso. E que eu às vezes vejo e fico muito triste, porque o carnaval que é nosso é aquele carnaval que nós estamos habituados. Tlundo, em que a pessoa canta. E eu espero que o Telavento, por exemplo, venha efetivamente para divulgar coisas como essa, a nossa cultura. Não é divulgar o que... Não é divulgar a estleva, por exemplo, a prática de estleva. Quer dizer, fazer essas divulgações para que as pessoas, a nossa tragédia, o danço com, para saberem que São Tomé está presente, São Tomé existe.
e São Tomé está presente no mundo. A outra questão, já que nós estamos a falar de Televento, o Nós por Lá, nós por Lá, tem efetivamente marcado a presença e divulgado muito a santomensidade, os santomenses, o Calulu, o Isaquente, o convívio. Há um aspecto chave nessa questão de nós por lá, que as pessoas talvez não veem, é, para mim, a questão do convívio. Porque o santomense como tal é aquele que outrora convive. Ele é por exemplo, quando nós estamos a falar essas festas das imagens, santomense vai para trás da coisa, convive, traz igreja, come, bebe, mesmo, e não precisava ser as pessoas que o conheçam. Ele vai para aquele não conhece com prato, há quem até já ia com seu prato com a sua colher no bolso, não sei o quê. Quer dizer, o ambiente de convívio. Por isso, Televento só tem saudações, elogios, e eu espero que, mas é uma palavra que deixo chave, que dignifique nessa representação a nossa cultura. Assim fica então os parabéns do Hamilton. A Ronita Bexigas, a Keina Carvalho, Vera Ibrahim, Liliana Furtado e Mesaro Soares, o músico, que são, que fazem parte da equipa gestora de Televentos. E para os que vivem em Inglaterra, se preparem, porque no dia 11 de julho, a comunidade santomense é convocada para se concentrarem no lugar de nome Praba, P-R-A-B-A. Portanto, fica em Ilford, na zona leste da capital britânica. Assim, nós vamos aproveitar para fazer um curtíssimo intervalo, mas é mesmo curtíssimo, não sai daí, porque nós já voltamos para continuarmos a nossa conversa. Obrigado por estar em nossa companhia. Estamos de volta para a nossa conversa. Para aquele que só agora nos sintonizou, está neste momento a acompanhar, portanto, o programa STP em análise. Nos últimos dias vimos nas redes sociais, nas televisões também, uma notícia um tanto quanto assustadora para aqueles que têm a noção dos desastres e mortes já causadas tanto pelo Boko Haram como por chamado Estado Islâmico. Essa tal notícia é da possível junção do Boko Haram ao chamado Estado Islâmico, e unir essas duas forças do mal realmente traz ao todo mundo alguma inquietude. E se isso realmente se vier a confirmar ou acontecer, realmente todo mundo está muito mais ameaçado. E ao longo mesmo deste artigo, nós chegamos a encontrar partes que falam ainda, portanto, de possíveis ligações com outros grupos considerados de terroristas, e inclusive o próprio Boko Haram já com intenções de unir-se também ao Al-Qaeda e muitos outros grupos para formarem só uma grande equipa terrorista. Hamilton, o que o mundo, afinal de contas, espera dessa má junção, desse mau casamento? Aliás, um casamento até com juramento. Portanto, os Boko Haram juram lealdade ao chamado Estado Islâmico, tanto nos momentos bons como os maus também. Até parecem mesmo palavras de um casamento real. Bom, nós estamos a falar de uma matéria muito delicada, que é essa questão do Boko Haram,
e o Boko Haram e os jihadistas do Estado Islâmico. É verdade, eu já dizia isso no passado, que todo esse ambiente só reflete que o mundo está, a cada dia que passa, mais instável. O mundo está mais frágil. Vulnerável. Mais vulnerável. É verdade que há quem até, a me ouvir, pode dizer quem é esse cidadão que está a falar de uma matéria tão delicada, mas eu, mais do que Santo Mense, eu sou um cidadão do mundo e todas essas questões são questões que qualquer cidadão, a ver essa multidão de gente a ser dizimada, a ser aniquilada, a serem torturadas, é claro que ninguém poderia estar de forma indiferente, sem manifestar o seu desagrado. É verdade que quando nós estamos a falar da questão do Boko Haram, o Boko Haram está operando em África. E aí nós vamos tentar compreender duas situações. O Boko Haram está a operar em África, num país africano, e o Estado Islâmico está a operar num país que não é africano. Vamos tentar ver se vamos conseguir entender isso. Bom, o Estado Islâmico, os jihadistas estão a operar num país cujos Estados Unidos, e não só os países europeus, têm lá seus interesses. Tanto é interesses esses que, se notarem, à luz das operações dos jihadistas do Estado Islâmico, houve automaticamente reação ao nível dos Estados Unidos e de um conjunto de países da Europa para se congregarem e avançarem nos bombardeamentos aéreos e etc. Quer dizer que tem estado a dar grande atenção às operações que estão a ocorrer ao nível dos jihadistas do Estado Islâmico. Agora, observando por outro lado o que está acontecendo justamente no Boko Haram, não podemos dizer que os americanos também não estão a dar uma mão, os europeus não estão a dar uma mão, mas estão a dar uma mão muito levezinha. Muito, quer dizer, não estão muito preocupados com o que está efetivamente a acontecer na África. Eu já dizia isso na altura. O Boko Haram, só num dia, eles mataram por volta de 1.000 e tal nigerianos. E nenhum jornal europeu, nenhum parlamento pôs-se de silêncio, como Estados Unidos até houve silêncio durante 1 minuto, não sei o quê. Isso não aconteceu. Mas quando matou-se 10 cidadãos em França, toda a Europa, isso apareceu em todo o jornal europeu, não esqueçamos disso, isso apareceu em todo o jornal europeu. O Gisui Charles, houve até parlamentos que rendeu 1 minuto de silêncio por aquilo que aconteceu em França e etc, etc. Por isso, vejamos duas coisas. Esse casamento, esse mau casamento, esse casamento de Boko Haram ao Estado Islâmico tem um aspecto positivo e tem todo o aspecto negativo. Claro que o aspecto positivo... O negativo eu consigo entender porque é a junção de duas forças do mal. O aspecto positivo dessa junção qual é? O aspecto positivo dessa junção é no sentido, talvez agora sim, os americanos e os europeus vão efetivamente preocupar com o que está a acontecer, vão ter uma intervenção mais forte para acabarem mesmo com Boko Haram e etc., operar devidamente, aniquilarem, pôr em termo a essa operação que está acontecendo ao nível da África. Isso já está o avançar mais para outros países, mesmo a nível do continente africano, os Camarões. Mas dizes despertar dos americanos e dos europeus, mas sabes que a França já está a apoiar a Nigéria. Não, mas esse apoio, entendamos bem esse apoio, é um apoio porque não poderiam também ficar tão indiferentes sem avançar um pequeno apoio. Mas nós não vamos comparar o apoio que a França está a dar à Nigéria
o apoio que os Estados Unidos estão a dar à Nigéria com o apoio que estão a dar aos jihadistas do Estado Islâmico. Não vamos comparar. É totalmente incomparável. É por isso que eu falo. Essa união do Boko Haram ao Estado, o jihadista do Estado Islâmico, tem um aspecto positivo, que é o despertar, que era a nível dos europeus e dos americanos, que devem atuar fortemente, quer tratando-se de um país africano, quer de um país onde tem mais os seus interesses, para acabar com o que está efetivamente a criar instabilidade no mundo. Esta mensagem no que é artigo, necessário. No artigo. Sim. No artigo que nós estávamos, em que nós estávamos a investigar este tema, eles falam de algumas coisas, aliás, colocam uma questão, será que é mais uma nova província? Mas antes disso, talvez eu perguntaria ao Milton, qual é o impacto deste casamento, deste mau casamento, sobretudo para a Nigéria? Não, quer dizer, entendamos bem, eu não quero entrar mais em aspectos muito precisos e técnicos desta questão. Eu estou a falar de uma forma mais visível, de uma forma mais terra-a-terra, de uma forma mais serena. Se só o Boko Haram faz as neiras que faz em Nigéria, fez também em Camarões, e certamente eles querem tomar conta da África. Essa ligação e se juntarem... fragiliza. Essa ligação, nós não podemos ver só o nível da fragilização da Nigéria, como essa ligação fragiliza muito mais países. Entendamos isso nessa perspectiva. Porque essa ligação não é só... essa ligação, efetivamente, vai potenciar mais, vai tornar mais potente, quer em termos militares, arsenal militar, bélico e tudo, o Boko Haram, eles vão se intercambiar, logo vão tornar mais forte para operar, por um lado. Por outro lado, vão ter presença, porque se nós estamos a ver Boko Haram, cujo a visão que tem é de que a educação ocidental, tudo que é do Ocidente, é algo mais do que desprezível, é algo que nós não podemos... Quer dizer, eles preferem uma educação diferente daquela que nós vemos ao nível do Ocidente. Ao nível do Ocidente. Então, vamos ver isso nessa perspectiva. Não é só ao nível da Nigéria, é a nível da Nigéria e de todo um conjunto de países, onde mesmo São Tomé, que está a 1 hora ou a 2 horas desses países, não deixa também de estar ameaçado com o potenciamento do Boko Haram e dos jihadistas. Mas o Milton sabe que tanto o Boko Haram como o Estado Islâmico, eles têm algum propósito. Eles defendem uma doutrina e eles pretendem certamente erradicar a outra doutrina. E Milton acha que São Tomé e Príncipe corre algum risco? Nesse momento, a agressividade e eu até digo, quer dizer, há um lado que não é humano desses senhores de Boko Haram. Há um lado que não é humano. Porque uma coisa há que ter muito cuidado. Porque há confrontação de duas questões que são totalmente diferentes. Porque nós temos uma cultura que é a cultura do medo de morrer. Nós estamos justamente a lutar para mantermos sempre vivos. E nós estamos a falar de indivíduos cuja o pressuposto, a ideologia deles, a ideologia é morrer. E matar. E morrer. São indivíduos que não estão nada preocupados com a vida. São indivíduos que, para eles se morrerem hoje,
é melhor. Será? É o que acontece. São indivíduos, hoje em dia, com terrorismo, indivíduos que vestem bomba e etc. Quer dizer, são indivíduos que, se você lhe apontar uma arma e fizer um tiro, e ele for alvejado com esse tiro, para ele você até lhe fez um favor. Normalmente enquanto para nós não. Se alguém, afinal de contas, tem no seu objetivo pronto morrer, ele não precisa se defender. Há uma questão que colocam. É claro, eles lutam para morrer. Há duas questões. Não lutam para matar. Eles lutam para morrer e nós lutamos para viver. Eles lutam para morrer e nós lutamos para viver. São duas questões totalmente diferentes. E lutar para morrer significa dizimar o outro? Essa pergunta deve ser feita justamente aos Boko Haram, aos jihadistas. Pode ficar descansado que eu não quero Porque entrevistá-los. uma coisa é, não, eu não, quer dizer, não me interessa muito responder a essa. Uma coisa que mais interessa ver nessa questão de Boko Haram, sem entrar em outros pormenores, é que eu, como cidadão do mundo, ao ver o que está acontecendo, ao ver a televisão, a ver como é que, assistir, pessoas de Boko Haram, os criminosos de Boko Haram, a dizimar, a matar cidadãos, gentes, pessoas humanas, é claro que ninguém poderia manter indiferente. A igreja, o Papa, os bispos, qualquer cidadão não poderia estar indiferente. Para mim, essa que é a peça fundamental. Hamilton, outras questões, claro... A volta desse tema, tens mais 30 segundos para deixar talvez a tua frase final e nós assim terminaríamos. Não, a minha frase final é essa. Se morre um preto na África, e um branco na Europa, o que morreu é gente. Esta que é a mensagem-chave. O que morreu é gente. Logo, tem que haver união, tem que haver a verdadeira compreensão para o que está acontecendo, para o que se passa, para o que está passando ao nível do mundo. O mundo tem que estar unido, mas bem unido, para fazer face, quer a Boko Haram, quer ao jihadista do Estado Islâmico. Isto é que é importante. Muito bem, assim foi o teu 30 segundos, mas nós, no programa passado, deixámos escapar uma pequenina coisinha que nós ainda tínhamos programado, que seria, talvez, analisarmos dentre os temas o que é que nós encontramos de positivo ou de negativo. E nós falamos no programa passado da entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, em que ele falava dos 100 dias de governação. Mas nesses 100 dias de governação, o Sr. Primeiro-Ministro, portanto, não falou para muitos os outros órgãos de comunicação, portanto, social de São Tomé e Príncipe. Lá só estava, salvo erro, a Rádio Nacional, a TVS e parece-me o coordenador da comunicação social. Que nota davas a isso? Bom, de positivo, o primeiro-ministro mostrou firmeza, mas muita firmeza, e mostrou que há um norte que ele conhece e pretende caminhar em direção a esse norte. Que é levar o país, então, é o negativo. Que é levar o país a bom porto. Negativo. Que é tirar o país do estado em que está. Isto é o aspecto bastante positivo. Negativo? De negativo, que é necessário sublinhar, e para que efetivamente já não volte a acontecer, tendo em conta a importância do evento, que esse balanço é um balanço que eu entendo nacional, para que não fique
apenas confinado a alguns órgãos de imprensa. Tendo em conta o valor do ato, este é que é o aspecto positivo, o formato da entrevista em que apenas foi convidado a estar presente a TVS, a RDP África. A RDP África não esteve, só esteve a TVS Rádio Nacional. Não, esteve a RDP África na pessoa do Oscar Medeiros. Não, ele não estava na posição de RDP Bom, África. estava o Oscar Medeiros, estava a TVS, estava também a Rádio Nacional. Para que nos próximos balanços ou nos próximos eventos, para que o formato fosse outro, para que estivesse presente mais jornalistas, para dar mais jornalistas. Este é que é o aspecto, aspecto negativo que é necessário sublinhar. O aspecto negativo. Ok, nós estamos mesmo a terminar. E certamente para o próximo programa tentaremos falar também dos aspectos positivos e negativos dos temas que nós desenvolvemos hoje. A todos os nossos amigos, todos os nossos seguidores, muito obrigado por terem partilhado também esse tempo connosco. As nossas desculpas, talvez esticamos um bocadinho mais no tempo da nossa emissão, mas fica aquele abraço de muito bom fim de semana e até a próxima sexta-feira, depois do telejornal aqui da Andin Live. Obrigado e tchau, tchau.